Boa tarde, presidente Almir, boa tarde a meus colegas vereadores, ao público que nos acompanha e aquele que nos assiste através dos canais de comunicação dessa casa. Quero iniciar reforçando a fala do vereador Caminha, parabenizando o pessoal da robótica aqui na nossa cidade, fazendo mais uma vez um apelo para que também as nossas escolas públicas tenham um trabalho forte de robótica. Até ano passado visitei uma Olimpíada e, de fato, a gente tem trabalhos muito fortes, as escolas particulares estão de parabéns, estão desenvolvendo isso, mas aquilo que tange ao poder público, as escolas municipais, a gente tem muito a avançar, para que as nossas crianças tenham acesso a oportunidades e a possibilidade de chegarem também a esses resultados maravilhosos. Essa deve ser a nossa luta pública, a nossa luta na vida política, para que as crianças brasileiras tenham acesso de verdade a uma educação de qualidade. Eu queria iniciar pedindo umas imagens, porque nós vimos aí uma matéria no jornal onde mostrou que na Rua Bahia, mais um caso de vandalismo na nossa cidade, onde existia uma previsão de 30 cones na Rua Bahia e, segundo uma empreiteira responsável pela obra, só no período de um ano, mais de 500 cones foram furtados ou depredados. Vejam bem, havia uma previsão de 30 cones e mais de 500 foram, na verdade, furtados ou depredados. Eu fui autor aqui da Lei Municipal 8.582, aprovada por todos os colegas vereadores, que é uma lei de pertencimento público, que faz uma previsão em novembro para que o poder público desenvolva um trabalho em relação a isso, vereador Silvio, mostrando, na verdade, o quanto nós acabamos tendo de desperdício por questões de vandalismo, por questões de furto, por questões de depredação, por questões de pessoas que cancelam determinados serviços públicos, como algumas cirurgias, algumas questões médicas que estão marcadas, por exemplo, numa Secretaria de Saúde, alguns atendimentos, né? E é um dinheiro que é desperdiçado e não tem a finalidade que deveria ter. E peço aqui ao líder de governo um apelo para que, de fato, o Poder Executivo pense e faça uma projeção aqui nesse quesito, porque é um grande problema, inclusive, para o executivo da nossa cidade, várias questões que poderiam estar sendo utilizadas e não estão, porque falta essa conscientização. Então, a gente precisa criar uma semana com números, com a ideia do vandalismômetro que eu já dei, de colocar no site da prefeitura exatamente o quanto é desperdiçado por atos como esse. E nós temos que condenar. É nosso papel aqui fazer a condenação em relação a atitudes como essa e mostrar para a população que, às vezes, algo que não se vê o tamanho e a dimensão, algumas pessoas que até fazem brincadeira em relação a isso, mas como isso afeta toda a coletividade. Queria também botar fotos de algumas demandas comunitárias, especialmente uma que nos chegou através do morador Gustavo, que vem nos pedindo uma atenção. Vejam bem, o buraco do tamanho do mundo, né? Parece até uma piscina, isso na Água Verde, na Rua Otto Wagner. A comunidade está pedindo há meses uma atenção especial aí da prefeitura e realmente a situação é muito feia, não só neste bairro, na Rua Otto Wagner, na Água Verde, mas em várias localidades da cidade. Esse é um caso atípico, onde a situação é realmente grave, né? E os moradores estão indignados e pediram mais uma vez o nosso auxílio. E é nosso papel fazer essa sugestão e esse pedido, né, à Secretaria de Manutenção e Conservação Urbana para que tenha um olhar mais atencioso. Concedo uma parte ao vereador Gilson. Com autorização do orador, vereador Gilson de Souza. Aliás, vereador, esse é o tipo de serviço que ainda não foi contratado da empresa. E as pessoas estão esperando, a paciência está acabando. A gente sabe da complexidade do serviço. Mas, como eu repeti aqui, nós temos que ficar em cima. Tem vários lugares, só na Fortaleza, vereador Almir, são mais de 80, 90 buracos desse tipo aí que tem que ser feito. Só na Fortaleza, tu imagina o restante da cidade. Isso, né, sem contar as ouvidorias, são mais de 30 dias, 40 dias, 90 dias, como eu mesmo já recebi no meu gabinete. E a gente sabe que vai cada vez mais desgastando a paciência do cidadão. A gente precisa agilizar. Foi assinado rapidamente a questão da zeladoria, foi assinado rapidamente a questão que foi feito as roçadas, mas esse tipo de serviço que é tão importante, ou até mais importante, de certa forma, deveria também ter um pouquinho de atenção e o mais rápido possível. Eu sei que é difícil, é complexo, é um serviço complexo, mas tem que ser feito o mais rápido possível para atender a população, porque ninguém aguenta mais. Perfeito, incluo também a fala do vereador Gilson. Já concedo também uma parte ao vereador Adriano Pereira. Com autorização do orador, vereador Adriano Pereira. Vereador Bruno, quero aproveitar aqui o gancho deixado também pelo colega vereador Gilson, dizer que, para começar, os valores já assustaram, né, com relação à contratação
da empresa em caráter emergencial aí com relação às roçadas. Mas não preveram todas as roçadas. Preveram nas ruas e vai demorar para colocar em dia, porque demorou, né? Mas os cemitérios parece que não está previsto, né? Porque os cemitérios estão abandonados, estão uma vergonha, uma situação vergonhosa, né? E também tem essas questões ainda pendentes de escolas com relação à zeladoria. E ainda não vou falar do problema de calçamento, de infiltração, de conserto de pontes. As pontes estão caindo nos bairros aí, não tem ainda o pessoal contratado para solucionar o problema das pontes, dos calçamentos, das infiltrações, dos buracos, enfim, né? Enfim, a situação realmente está bastante difícil, bastante complicada e nós temos que cobrar para ser agilizado. Agora dizem que falta mão de obra. Não é só esse o detalhe. É porque estão dizendo, ó, quer isso aqui, se não quer, assina aqui que você não quer, né? A situação parece que está mais ou menos assim. Obrigado. Incluo as falas dos vereadores Gilson e Adriano Pereira. Inclusive acho que a nossa responsabilidade, nós três que somos vereadores que não fazemos parte do governo Mário Hildebrand, eu acho importante, dessa gestão do Executivo, eu acho importante nós três sentarmos e de uma forma extremamente técnica, trazermos e fazermos essa análise acerca dessas medidas administrativas que foram tomadas recentemente aqui pelo Poder Executivo, para podermos fazer uma comparação se está ou não funcionando e como, sobretudo, pode ser melhor para atender as demandas da população. Porque as pessoas merecem o respeito e as pessoas ficam aqui abandonadas diante da inércia do poder público, né, da falta de planejamento, de um controle maior de gestão, como nesse caso concreto. Eu gostaria também de fazer aqui, e eu reconheço os projetos que são interessantes, e aí é muito bom ter essa independência de poder aqui criticar quando acho que tem que criticar, mas sempre com viés de solução, que é uma postura nossa, e não fazer crítica pela crítica, mas também de elogiar as questões que estão sendo feitas e aplicadas de uma forma correta. E eu gostaria já, presidente, de pedir aí porque eu estou vendo meu tempo encerrando, os 2 minutos pelo à parte. Concedo, Vossa Excelência, mais 2 minutos. Obrigado. Mas eu gostaria de, inclusive, colocar, porque nós fomos eleitos em cima de uma questão de propostas. Nós estabelecemos na nossa campanha municipal não apenas uma candidatura, mas a gente fez um estudo, inclusive com várias rodas de conversa, um estudo diferenciado, que trouxe esse que era um cronograma de trabalho para os nossos 4 anos aqui enquanto vereador. E um desses itens que estão colocados aqui, estão sublinhados, na verdade, a luta por uma cidade mais arborizada. Inclusive, todos esses itens estão no nosso site. Com apenas 1 ano de mandato, a gente já avançou em todas essas pautas que estão aqui, estão acessíveis para a população. Mas eu queria destacar essa luta por uma cidade mais arborizada, porque eu venho defendendo desde a primeira semana do mandato um plano de arborização na cidade de Blumenau. E hoje, gostaria até de passar uma foto. Eu fui numa reunião desse plano, que vem sendo encabeçado aqui pelo Poder Executivo, através da FAEMA e junto com o curso de Engenharia Ambiental, e eu fiquei muito feliz e impressionado. É um projeto seríssimo, onde tem 4 eixos, tem 4 etapas desse plano, e é um plano onde o poder público está fazendo todo um estudo junto com a universidade, né, de que árvore ia ser plantada, em que lugar, porque não é apenas o plantio de uma árvore, mas tem questões logísticas, vereador César, tem questões de fiação, questões também do caminhar, na possibilidade para que não afete também o trânsito de outras pessoas, de pessoas com deficiência, e está sendo feito um estudo detalhado, já estão na 2ª etapa. Nós pretendemos, inclusive, pela nossa Comissão do Meio Ambiente, que eu presido nessa casa, fazermos uma visita técnica logo, né, e podermos esclarecer a população. Porque hoje de manhã, inclusive, teve a situação, vereador Adriano, até pela sua lei da espatódia, de alguns cortes em alguns lugares, e eu sei que tem um simbólico e que as pessoas não entendem a derrubada, né, a substituição de determinada árvore, mas algumas questões são necessárias. E esse projeto está tendo um investimento muito bacana, vereador Alexandre Matias, e é diferenciado, porque é o primeiro município aqui em Santa Catarina que está fazendo um plano realmente com essa complexidade aqui em relação à arborização, né, e nós vamos aqui, sobretudo, defendermos e mostrarmos e trazermos para a comunidade essa que é uma bandeira que a gente vem defendendo desde o início, porque a gente acredita que uma cidade mais sustentável, uma cidade mais arborizada, faz parte do desafio de uma cidade do tamanho de Blumenau, com 350 mil habitantes, que precisa discutir além do buraco de rua, que precisa discutir além de problemas pontuais, mas a gente tem que discutir a pertinência temática, e nós, enquanto estivermos nessa casa e na vida pública, a gente vai defender assuntos como esse. Obrigado.